Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, do componente de História, e vamos acompanhar o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 15, objeto de conhecimento, a ditadura civil-militar e os processos de resistência. Detalhamento dos anos dourados aos anos de chumbo. Vamos à nossa aula? Então, dos anos dourados até os anos de chumbo. Então, essas imagens aqui são emblemáticas quando nós falamos dessas questões, porque elas dão a entender mais ou menos o que aconteceu em cada um desses períodos, né? Desse lado, nós temos os chamados anos dourados, onde você vê aqui uma TV com uma cena ali de pessoas sentadas e tudo mais. Mas por que é importante trazer essa questão da TV? Porque quando nós falamos em anos dourados no Brasil, nós estamos falando num momento em que o Brasil se desenvolveu, tanto na questão econômica, tá bom? Na questão de pesquisa, industrialização, educação, teve diversas mudanças que levaram o Brasil a um período de euforia de desenvolvimento. Por isso, esse período vai ser chamado de anos dourados, que a gente vai ver daqui a pouco o recorte, tá, desses anos chamados de anos dourados. Do outro lado, nós temos os chamados anos de chumbo, que vão, suceder, que vai vir na sequência desses chamados anos dourados. Ou seja, esses anos de chumbo, eles fazem menção a um período da história do Brasil onde os direitos civis foram suspensos, tá? Ou seja, não existiam direitos individuais que fossem respeitados, a não ser os que, porventura, fossem permitidos pelo governo naquele momento. Nós tivemos suspensões políticas do direito de existência dos partidos, acabando ali o pluripartidarismo, ou seja, vários partidos políticos existindo, para que se houvesse apenas o chamado bipartidarismo, tá? E nós vamos ter exílios, desaparecimentos, prisões e algumas outras cositas mais acontecendo nesses chamados anos de chumbo. E é justamente o processo de transição dos anos dourados até esses anos de chumbo que a gente vai começar a visualizar, tá? Nesse momento. Então, o primeiro momento que nós vamos ver, na verdade, é o governo do Juscelino Kubitschek, tá bom? Então, nós vamos começar falando pelo governo desse presidente nesse momento. Então, me acompanha, fica atento para não perder os detalhes. Dos anos dourados aos anos de chumbo, transformações e contradições no Brasil. Introdução. A história do Brasil entre as décadas de 1950 e 1970 foi marcada por contrastes profundos. De um lado, os anos dourados, do governo de Juscelino Kubitschek de 1956 até 1961, caracterizados por otimismo, vamos lá ver a consequência do nosso texto, desenvolvimento econômico e modernização. De outro, os anos de chumbo da ditadura militar de 1964 até 1985. Claro que entre o final do governo de JK é para os mais íntimos, tá? Do Juscelino Kubitschek. Nós vamos ter dois outros governos ainda antes de chegar nesses chamados anos de chumbo, tá bom? Período de repressão, censura e violência política. Esse texto explora essa transição com ênfase nas realizações e contradições do governo JK, ok? Então, queridos, antes de mais nada, nós temos que entender que o momento em que esse governo do Juscelino Kubitschek começa no Brasil é o momento em que o mundo também estava ali em um cenário um tanto quanto caótico. Olha só, pode voltar, por favor, o texto anterior? Isso. Observa que nós estamos falando ali no governo JK, 1956, a década de 50, tá bom? Do século 20. Por que é importante a gente ressaltar esse recorte histórico, tá? Por que é importante? Porque nesse momento o mundo estava vivendo a chamada Guerra Fria. Lembra que a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, terminou em 1945, ou seja, 11 anos antes apenas ali,
de se iniciar o governo do Juscelino Kubitschek, tá? Mas após o fim da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter algumas questões importantes, como por exemplo, claro, o surgimento da ONU, que vinha agora para substituir a falida Liga das Nações, que não teve êxito em evitar a Segunda Guerra Mundial. Mas, para além disso, lembra que após a Primeira Guerra Mundial, um país deslanchou como potência econômica e política, que foi quem? Os Estados Unidos da América, como superpotência industrializada, política e, claro, também na questão da economia, de um lado. E do outro lado, nós tivemos ali, por exemplo, já em 1917, ainda no interim da Primeira Guerra Mundial, se configurando na Rússia a chamada ali União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na verdade, nós tivemos a questão de quê? Da Revolução Russa, onde a Rússia se tornou, então, o país ali balizado pelos ideais comunistas. E é justamente, ou melhor, são justamente essas potências que, ao final da Segunda Guerra Mundial, ainda mais fortalecidas, irão dar início a um período de bipolarização do mundo. E o que significa esse termo bipolarização? Se eu falo num polo, eu estou falando de um lado. Se eu falo em bipolar, em bipolarização, eu estou falando de dois polos. Então, de um lado, aqui nós temos os Estados Unidos, representando o capitalismo, tá bom? E os demais países associados a ele com planos econômicos, militares, de auxílio da forma que fosse necessária, e que onde os Estados Unidos investia dinheiro e muitas outras questões também estavam associadas, tá? A quê? A evitar o avanço do comunismo no mundo. Do outro lado, nós temos uma outra potência, que era quem? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando quem? Exatamente, o comunismo. E também nós vamos ter, da mesma forma como os Estados Unidos fez seus blocos econômicos e políticos, a União Soviética também vai fazer. Então, esse momento em que o Brasil vai passar por esses chamados anos dourados é justamente o período em que o mundo está mergulhado nessa briga chamada de Guerra Fria. Professor, quer dizer então se é uma guerra que os Estados Unidos lutou diretamente com a União Soviética? Não. Se evitou esse tipo de conflito, tá bom? Afinal de contas, nós já sabemos que devido às pesquisas tecnológicas lá nos Estados Unidos, como por exemplo no Projeto Manhattan, nós já tínhamos as bombas atômicas ali, como as que foram utilizadas sobre Hiroshima e Nagasaki, não é? Mas, por outro lado, os soviéticos também já tinham desenvolvido seus armamentos atômicos. Então você imagina o que aconteceria nessa Guerra Fria, por isso foi chamado de Guerra Fria, porque Estados Unidos e União Soviética não se enfrentaram diretamente com armamento militar. No caso, esse embate entre eles ocorria muito mais no campo econômico, no campo político e também no campo tecnológico. Por isso que nesse período a gente vai ter a corrida espacial, onde pela primeira vez, os Estados Unidos vai mandar o homem para a Lua. Também a Rússia, por outro lado, vai mandar o primeiro foguete tripulado, onde a gente vai ter, por exemplo, a participação da cadelinha Laika, que foi enviada para o espaço, e por aí vai. Então você imagina que por conta da corrida que foi dessa produção de tecnologias, mesmo durante as guerras e agora muito mais depois da guerra, com a questão da Guerra Fria, onde o avanço técnico-científico representaria superioridade sobre o outro polo, então os Estados Unidos e a União Soviética continuavam nessa corrida. E você imagina então que muita tecnologia surgiu a partir daí, tá bom? E era justamente as tecnologias que surgiram por conta da guerra e do pós-guerra que foram se chegando também para o Brasil, que começou a ser incorporado no dia a dia dos brasileiros, trazendo esse ar de desenvolvimento tecnológico também para o Brasil. E de quê? De modernidade. Então aqui, esse é um dos elementos que vai ser incorporado à Casa das Famílias Brasileiras justamente na década de 50, a TV. Tá bom? Não só a TV, geladeiras, batedeiras e diversos outros aparelhos como enceradeiras elétricas também passaram a ser desejo de consumo das donas de casa que queriam ter esses eletrodomésticos para facilitar o seu dia a dia.
Então, nós podemos até fazer uma comparação, digamos que esse era o American Way of Life nos trópicos aqui no Brasil, tal qual houve lá nos Estados Unidos durante o chamado período entre guerras do American Way of Life, do modo de vida americano. Agora a gente vivia também aqui no Brasil esse período de euforia, de desenvolvimento e de modernidade, tá bom? Mas é também justamente nesse período que nós vamos ter o termo como países desenvolvidos e subdesenvolvidos de primeiro e terceiro mundo sendo cunhados e sendo utilizados para classificar países mais desenvolvidos economicamente e industrialmente e os países menos desenvolvidos, classificados como países de terceiro mundo. E é justamente nessa classificação de país de terceiro mundo que o Brasil vai ser classificado. Então, quando a gente pensa no governo de JK, não é simplesmente que ele trouxe diversas mudanças e queria mudar. A intenção do JK também era fazer com que o Brasil saísse dessa linha de classificação de país de terceiro mundo e se desenvolvesse. Tanto que ele vai começar a estabelecer metas de governo que visavam, então, desenvolver, de fato, o Brasil. Tá bom? Então, é nisso que a gente vai começar a pensar a partir de agora. Então, nós vamos continuar porque eu tenho alguém para apresentar para vocês. Então, a pessoa que eu tenho para apresentar para vocês aqui é este cidadão aqui. Pode chegar aí comigo, por favor, senhor, venha. Eu quero lhe apresentar para os nossos alunos aqui que vieram aqui saber um pouco sobre a sua história. Então, esse é o quadro mundial do governo de Juscelino Kubitschek, como eu disse, JK, para os mais próximos, né, da história, que conhecem um pouco sobre a vida dele, sobre o governo. Então, aqui nós temos essa figura emblemática da política nacional e que implementou uma série de planos, os chamados planos de meta, para trazer esse desenvolvimento para o Brasil e acabar com essa característica de ser chamado de país de terceiro mundo ou país subdesenvolvido. Então vamos ver um pouco mais os detalhes do governo do JK. Os anos dourados. O governo JK e o projeto de modernização. Então, qual vai ser a grande sacada do JK nesse momento, com esse plano de metas? O que ele vai visar trazer? Juscelino Kubitschek assumiu a presidência em 1956 com o slogan 50 anos em 5, prometendo acelerar o crescimento do Brasil. Seu plano de metas concentrou-se em... Claro que quando nós falamos em industrialização, mais de uma meta vai estar comportada nesse setor, como os outros também. Nós vamos resumir de modo bem sintético em que essas metas se findavam. Tá? Nós vamos ter um total de 30 metas a serem cumpridas nesses 50 anos em 5, sendo que ao final ele acrescenta mais uma que vai ser considerada a síntese das 30. Então a 31ª meta vai ser a construção de Brasília, que ele conseguiu realizar de fato. Então nós temos como o primeiro bloco de metas a industrialização, onde nós vamos ter um incentivo à indústria de base, como siderurgia e energia, tá bom? Ou seja, nós temos que fazer o processo de expansão da geração de energia para que, de fato, uma outra meta que vai ser essa questão da industrialização comece a funcionar, porque a indústria não funciona mais à base de carvão vegetal queimado nas fornalhas das máquinas, mas à base de energia. Afinal de contas, a Revolução Industrial descobriu combustíveis fósseis, foram criados equipamentos à base de eletricidade, não é, que são utilizados para a geração de energia das indústrias termoelétricas, mas também se vai ter agora a geração de energia na base de quê? De água. Exatamente, né? Então nós vamos ter as usinas também hidroelétricas, bem como também nós temos agora também novas formas de energia limpa, que já era utilizada, como por exemplo a energia eólica, que se utiliza o vento, e também nós temos ainda o processo de expansão das chamadas energias verdes, né? Das fontes renováveis de energia. Então a primeira meta dele, ou melhor, o primeiro bloco de metas, se concentrava no processo de industrialização do Brasil. E ele vai abrir o Brasil nesse momento, tanto para investimento interno, logicamente, ele não podia jamais deixar os brasileiros de fora, mas também vai abrir para que o capital externo começasse a injetar, tá bom, dinheiro para o desenvolvimento dessa industrialização.
Além disso, também nós vamos ter um outro bloco dessas metas, que é a infraestrutura, tá bom? Então, na infraestrutura, nós vamos ter a expansão das rodovias, com exemplo, ali a construção de Belém-Brasília, da rodovia Belém-Brasília, e investimentos em energia elétrica também, tá bom? A questão da energia elétrica vai estar presente em todo o processo de expansão dessas metas. Mas por que ele investiu na rodovia? Se quando nós falamos na questão, por exemplo, de investimento em transportes, ele vai investir inicialmente na questão dos portos, na questão das ferrovias também, e principalmente nas rodovias. Então, com o passar do tempo, que essas metas vão sendo empregadas, ele vai começar a focar especificamente, tá bom? Na expansão das rodovias. Por quê, professor? Porque ele queria fazer com que a agricultura de repente se expandisse e tivesse escoamento de produtos? Não, não era esse de fato o objetivo. Claro que as rodovias vão facilitar esse transporte de produtos que vêm do interior para a capital ou para as cidades para serem vendidos como questão da agricultura, mas observa que nós temos na sequência aí a expansão do setor automobilístico. Então vai ser nesse momento que nós vamos ter um grande aumento da indústria que vem para o Brasil fabricar carros. Olha só, então, a atração de montadoras como Volkswagen e Ford, simbolizando a modernização. Então, o capital estrangeiro vem, coloca as suas fábricas no Brasil. Então, quando você vê por aí o pessoal falando, é carro nacional, Volkswagen, Ford, na verdade, nenhuma dessas marcas é nacional, tá bom? Nós tivemos, se eu não me engano, o Gurgel, que era de fabricação brasileira, 100% brasileira. De resto, nenhuma. Todas são indústrias estrangeiras que vieram para cá especificamente nesse momento, acompanhando, né, o processo de crescimento do Brasil e se estabeleceram. Então, nenhuma delas, de fato, é nacional. Claro, a mão de obra nacional, é montado aqui muita coisa também agora é fabricada aqui, mas nenhuma delas pode-se dizer que é, de fato, nacional, tá bom? Então, por isso que ele investiu ali na infraestrutura no processo de expansão da rodovia, porque se agora nós vamos expandir o setor automobilístico, se vai ter muito carro circulando, tem que ter rodovia para esses carros para eles circularem, porque de que adianta investir na produção de automóveis se não tem rua, se não tem rodovia para que se circule com esses automóveis, né? Então era necessário também a ampliação dessa malha viária no Brasil. Além dessas aí também, nós vamos ver na sequência, nós temos também que pensar que, para além desses setores, a questão da educação, antes de eu comentar desse cenário aqui, devem estar curiosos, né? Já começaram a ter uma ideia do que se trata, mas ele também investiu na questão da educação, porque se nós estávamos tendo o aumento das indústrias dentro do Brasil, era necessário também se começar a utilizar mão de obra especializada, tá bom? Para quê? Para a indústria. Então, nesse momento, ele vai investir também no surgimento, na criação das chamadas escolas técnicas do ensino técnico, tá bom? O ensino técnico era visado principalmente naquele momento para quê? Para produzir mão de obra capacitada para as indústrias. Então, até mesmo no setor educacional, o JK vai dar uma sacudida também. Mas, como eu disse para vocês, ele conseguiu realizar essas metas? Sim, o Brasil naquele momento saiu da linha de país subdesenvolvido? Infelizmente não. Mas ele conseguiu cumprir essas metas e ao final delas ele conseguiu também ainda fazer a sua 31ª meta, que era considerada a síntese de todas as outras, que era criar uma capital no interior do Brasil, que já era a ideia desde a primeira Constituição Republicana, que foi colocada ali a ideia por José Bonifácio, que também foi grande contribuidor, é chamado de o patrono da independência do Brasil ali, no patrono da República, na verdade. Né? Patrono da República, não da independência. Tá bom? Então, nós vamos ter aí essa ideia sendo trazida à tona novamente por Juscelino Kubitschek, onde a UDN, né, a União Democrática Nacional, não queria aprovar, mas acabou sendo aprovada no Congresso, e em 1000 dias, em tempo recorde, nós vamos ter
Brasília sendo construída pela mão de obra nordestina dos que eram chamados de modo pejorativo de candangos, tá? Então nós vamos ter uma empresa estatal sendo criada nesse momento para gerir esse processo de construção de Brasília, que vai realizar um concurso. Nós vamos ter como um dos ganhadores Oscar Niemeyer, tá bom? Que vai ter um companheiro, sim, tá? Nesse processo arquitetônico todo. Mas o que vai acontecer? Ele vai ganhar, então Brasília vai ser construída com os traços arquitetônicos desse arquiteto, principalmente aí o Oscar Niemeyer. Então aqui nós temos algumas imagens que mostram o processo de construção. Ali, ó, prédios dos ministérios. Aqui no meio nós temos as obras da Esplanada dos Ministérios e do Congresso Nacional. E ali no canto, ali para o outro lado, ó, a construção do Palácio da Alvorada, tá bom? Então, esses candangos, esses trabalhadores nordestinos vieram em massa para essa região de Brasília em busca de trabalho, mas eram muito maltratados, viviam em barracões, no meio do mato, sem boa alimentação, sendo maltratados, inclusive tendo casos em que recebiam comida estragada, e uma vez que foram reclamar, foram tratados na base do tiro, onde 2 pessoas morreram oficialmente e 60 e poucas ficaram feridas, mas algumas testemunhas da época diziam que os números foram bem maiores, tanto de feridos quanto de quê? De mortos também. A polícia, criada naquele momento ali em Brasília, a chamada GEB, que era responsável ali por monitorar, vamos colocar nesses termos, os trabalhadores, foi quem causou isso. Ao invés de garantir segurança, acabou, né, trazendo maus tratos. Eles mesmos maltratavam os trabalhadores, ainda tiveram esse episódio ali naquele momento de morte também de alguns desses trabalhadores. Mas vamos continuar falando da Brasília. Então, Brasília, a capital da modernidade, como foi chamada, chamou a atenção do mundo todo naquele momento, justamente por conta dos seus traços arquitetônicos inovadores e por conta também do tempo recorde que foi construído em apenas 1000 dias. Um dos maiores legados de JK foi a construção de Brasília, inaugurada em 1960, projetada por Oscar Niemeyer, e Lúcio Costa era o nome do parceiro do Oscar Niemeyer. A cidade representava, vamos ver então o que ela representava, a interiorização do desenvolvimento, ou seja, sai-se apenas das grandes capitais e leva-se para o interior do Brasil essa ideia de prosperidade que o Brasil vivia. Uma arquitetura futurista que refletia o otimismo da época e um marco simbólico da capacidade de realização nacional. Então, era festa, era euforia, o Brasil se desenvolvendo, entendeu? A grande questão, a ideia que começa a circular na cabeça dos brasileiros, o Brasil era capaz de se desenvolver. Ainda muito mais incentivado ainda pelas mudanças que aconteciam, então, nessa onda de desenvolvimento que trazia um sentimento de cultura e otimismo representados até mesmo pela música e pelo cinema, como a gente vai ver na sequência. Cultura e otimismo. Os anos JK também foram marcados por uma efervescência cultural. Bossa Nova e o cinema novo, exemplo Orfeu Negro, vencedor do Oscar em 1960. Por que a gente traz o filme Orfeu Negro como exemplo, junto com a Bossa Nova, dessa efervescência, dessa questão de desenvolvimento? Porque é neste momento que o filme Orfeu Negro, que não trata apenas de música, nem simplesmente da vida dos negros nesse momento, mas ele vem apresentando, não só para o Brasil, mas para o mundo, a cultura popular brasileira, tanto na música como também a capacidade dos artistas nacionais, tá? Dos atores, dos artistas, dos músicos, de competir em nível internacional e de ganhar prêmios, o que no caso ainda foi utilizado como forma de propaganda do governo, que era um governo fantástico, capaz de trazer desenvolvimento, otimismo. Então isso também foi usado como cartaz, um filme que foi ganhador, utilizado como propaganda do governo, que seria então brasileiro criativo, otimista, capaz de gerar soluções, e isso melhorou significativamente, tá, a imagem do Brasil internacionalmente se utilizando dessas campanhas, tá bom? Um outro momento também que a gente vai ver que vai marcar esse momento é na Copa de 58. Então, a imagem do Brasil como um país em ascensão, reforçada pela conquista da Copa do Mundo em 1958. Então, o Brasil também, né, que vai ganhar essa Copa ali. Então, poxa, o Brasil é um país que está com tudo, né? Está bombando. Então, nada melhor do que um país assim continuar a ascensão
cultural, econômica, industrial, para ser alvo de investimentos de quem? Se você pensou do capital exterior, é exatamente. Então, isso tudo foi utilizado como campanha para atrair capital estrangeiro. Continuando, as contradições do governo JK. Apesar dos avanços, o governo enfrentou críticas. Primeira delas, inflação e endividamento. Tá? Ele se tornou ali, tanto virou as costas para o FMI, para o Fundo Monetário Internacional, e não ouviu os conselhos. Pelo contrário, ele continuou contraindo empréstimos grandes, aumentando tanto a dívida interna quanto a externa do país. Ok? Então, o crescimento dependeu de empréstimos internos, aumentando a dívida pública. Desigualdades sociais. O desenvolvimento não beneficiou igualmente todas as camadas da população, porque, afinal de contas, a gente sabe que no mundo capitalista, alguns detêm os meios de produção e alguns detêm a sua força de trabalho para vender para quem detém os meios de produção, né? Ou seja, a relação de patrão e empregado. Então, claro que o dinheiro não vai ficar na mão de todo mundo. Concentração de renda. A industrialização privilegiou elites urbanas, enquanto o campo permaneceu atrasado. Continuando, a crise política e a transição para os anos de chumbo. O fim do otimismo. Jânio Quadros e João Goulart, Então, após o término do mandato do JK, nós vamos ter dois outros presidentes, surgindo nesse momento aí. O primeiro deles é o Jânio Quadros, que tinha como seu vice o João Goulart, tá? Que ele vai renunciar à presidência após apenas 7 meses e meio de governo, porque ele alegou que as tensões políticas, que forças externas o obrigavam a largar aquilo lá, mas que na verdade ele queria aplicar um golpe ali na sociedade, como tal qual fez Getúlio Vargas com o movimento do chamado queremismo, Ele pensava que se ele começasse com essa questão e dissesse que fosse renunciar, que o povo viria colocá-los nos seus braços, reconduzir ele de volta para a presidência, e o Congresso Nacional seria obrigado, a aceitar seus mandos e desmandos. Ele é bem controverso no seu governo, desde o período que ele era prefeito de São Paulo, onde ele ia para as repartições públicas verificar os relógios de ponto e saber se o pessoal estava cumprindo até mesmo com seus horários de trabalho, Então ele vai ter algumas medidas um tanto quanto estranhas e esdrúxulas, como, por exemplo, proibir rinha de galo, proibir maiô durante os concursos de Miss e tudo mais. Então foi um governo bem bagunçado. Para piorar, quando ele renuncia, ele tinha mandado seu vice, João Goulart, para a China em missão diplomática na época. E isso foi bem complicado, porque quando ele renuncia, quem tinha que assumir era o João Goulart. Mas adivinha o que vai acontecer? Os militares jamais vão aceitar que alguém que está no país comunista, que na época era governado pelo Mao Tse Tung, que ele viesse e de repente ali começasse a governar o Brasil. Os militares não deixaram, E aí que surge a figura do Henrique Teixeira Lott, um militar de alta patente que vai reprimir os movimentos dos quartéis que não queriam que ele assumisse, tá bom? E é nessa figura que, nessa configuração que surge também, então, o João Goulart, que vai conseguir assumir, nesse momento do governo, mas que futuramente está tudo programado ali, de fato vai acontecer o chamado golpe militar em 1964, então nós temos os chamados anos de chumbo sendo colocados em vigor no Brasil. Então nós temos ali, de fato, as questões de perseguições políticas, de prisões, desaparecimentos e algumas outras questões a mais. Então vamos lá. O golpe de 64 e o início dos anos de chumbo. Em 31 de março de 1964, um golpe militar derrubou Goulart, iniciando uma ditadura que durou 21 anos, tá? Então isso vai se iniciar em 1964 e só vai terminar em 1985 com o último presidente militar, que foi o João Figueiredo, ok? Então vamos lá. As características desse período incluíram repressão, onde nós vamos ter prisões, tortura e desaparecimentos de prisioneiros, de opositores, do governo. Vamos ter censura, onde o controle sobre imprensa, artes e educação vai acontecer de modo muito forte.
Lembra do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi criado lá no governo de Getúlio Vargas, no chamado período do Estado Novo, de 37 a 45? Ele vai continuar existindo ainda aqui, ó, dentro do governo militar, e sendo utilizado para a questão de monitoramento e também de divulgação da boa imagem do governo. O que mais que nós vamos ter de característica nesse momento? O chamado milagre econômico, tá bom? De 68 a 73, onde nós vamos ter um crescimento acelerado, mas aumentando ainda mais a dívida externa do Brasil e as desigualdades sociais, né? A dívida externa já não estava pequena por conta da forma como o JK adquiriu os empréstimos exteriores, né, de fora do capital externo, e agora aqui também com os militares não vai ser um tanto quanto diferente, mas segundo o Delfim Neto, que era o ministro daquele momento, era necessário fazer primeiro o bolo crescer para depois dividir esse bolo. Mas esse bolo econômico ficou na mão das elites. As pessoas pobres continuaram sem pegar uma fatia desse bolo. Então, para concluir, conclusão do sonho à repressão. O contraste entre os anos dourados e os anos de chumbo reflete as contradições do Brasil no século XX. Enquanto o governo JK simbolizou esperança e progresso, seu legado de endividamento e desigualdades contribuiu para a crise que levou ao autoritarismo. A transição entre esses períodos mostra como momentos de euforia nacional podem ser seguidos por fases de obscurantismo e violência. Então, queridos, temos aí, né, em retrospecto um pouco sobre o que foram os anos dourados no Brasil até chegar a esses anos de chumbo, onde nós vamos ter a ação direta da ditadura militar com o golpe e seu governo que vai durar esses 21 anos de 1964 até 1985, tá? E essa foi a nossa aula de hoje.